É o seguinte, eu e Silvícola, a gente queria aproveitar, assim, quando vocês fizeram esse convite pra gente vir aqui, né? Eu falei, bacana, vamos sim, vamos falar de Raul, vamos falar de coisas boas e tal. Mas, infelizmente, rolam alguns mitos, né? Em torno do nome do meu pai e algumas coisas assim também em torno de mim, do Silvio Passos, né, que Da da minha Kika. mãe, que é muito bombardeada, já foi muito bombardeada e as pessoas mais próximas do Raul, né, que assim, a família e o amigo Silvio Passos, a gente de vez em quando as pessoas falam muita baboseira por aí. Então a gente queria aproveitar esse Sem dúvida. quadro, fazer um quadro tipo fato e fake. Né? Interessantíssimo isso. Fato e fake. Então eu fiz umas anotações aqui e também vou ler alguns trechos Fica à vontade, do livro pode da minha falar. mãe, em que ela conta um pouco do ponto de vista dela, né? Da vivência dela. Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar aqui, um tempo atrás, volta e meia, na verdade, né, Silvio? A gente ouve as pessoas falando assim: ah, porque a Kika deixou o Raul morrer sozinho. Raul morreu sozinho. Pobre, abandonado. Abandonado. Gente, primeiro de tudo, a minha mãe não foi a última esposa do meu pai, né? A última esposa do meu pai foi a Lena e ele também não estava com ela Já não quando tava. ele faleceu. Todo mundo sabe que meu pai tinha um problema de alcoolismo, né? De dependência química e de alcoolismo. Quando minha mãe conheceu ele, ela sabia que meu pai bebia e tal, mas ela não tinha noção de quão grave era o problema, né? Meu pai bebia desde pequenininho, desde moleque. Desde garoto. Então, ela tentou muitas e muitas vezes, ela sofreu muito com o alcoolismo do meu pai. Tentou muitas e muitas vezes internar ele, né? Acho que 2 vezes ele foi por conta própria e uma vez foi meio que à força, né? E o meu pai, ele dava sempre um jeito de sair da clínica. Ele nunca ficava, né, Silvio? Ele era tão bom ator que ele fingia que tá tudo bem, eu vou ali tomar um negocinho, sumia. Então é muito difícil, só para quem tem um alcoólatra e um dependente químico na família, sabe como é difícil, sabe? Tanto para a pessoa quanto para todo mundo que convive com ela. Então, assim, a responsabilidade que colocam na minha mãe, né? Abandonou o Raul, deixou ele morrer sozinho. A culpa, infelizmente, foi dele mesmo, sabe? Cara. Que não tentou fazer um tratamento, não se manteve no tratamento, não foi num ANA, num AA. Existem hoje em dia diversas ferramentas, né? Eu tenho muitos amigos dependentes químicos que hoje em dia estão 10 anos limpos, 6 anos limpos, né? Porque, e principalmente, tem que partir da pessoa, sabe? Não dá para você chegar a internar a pessoa, tem que partir dela. Na marra você piora, sai mais revoltado ainda. Eu acompanhei muito esse processo do Raul, dele ir sozinho mesmo, com uma clínica que hoje já não existe mais, que é a Clínica Tobias. Ele me internou lá, porque eu também entrei num processo assim. Que ele até fala numa música sobre a Clínica Tobias Aguiar, né? Clínica Tobias Blues, né? O meu pai morreu de alcoolismo também muito jovem. Meu pai morreu com 49 anos de idade. Então a gente sabe o quão difícil é ter esse tipo de problema dentro da família. A família inteira adoece, não é só... Porque o alcoolismo é uma doença e não tem cura, cara. Sei, em 2013, 5.800.000 alcoólatras no Brasil. Só no Brasil. São quase 3% da população. Isso é uma doença, é um caso de saúde pública mesmo, mas enfim, não vamos entrar nessas questões Mas políticas. é isso, então essa responsabilidade, né, que botam... Não é... Hoje, cara, antes de eu vir pra cá, de buscar Vivi, eu saí, dei uma olhadinha na minha rede social, tinha uma coisa mais absurda que isso ainda. Que aí eu vou ter que falar de fã. Eu sou presidente, fundador de fã-clubes, não só do Raul, já tive fã-clube de Led Zeppelin, Cream e outras bandas. Então, lidar com fã é uma coisa muito difícil. Lidar com o público já é difícil. Se lidar com o fã é mais difícil. Porque o fã, ele primeiro se sente dono do ídolo. Então, o ídolo passou a ser propriedade do fã. Hoje, antes de eu sair de casa, eu fui dar uma conferida ali na minha rede social
E tava lá, tava a divulgação do programa, né, de hoje, a foto da Vivi, linda ali, e o cara escreveu embaixo, abandonou o pai, não sei o quê, falando um monte de asneira. Eu falei, menino, vem cá. Quando o papai morreu, da Vivi, ela tinha 8 anos de idade, vi que ela podia fazer pelo pai, mano. Nossa. E mesmo assim, ela estava longe com a mãe. O Raul estava sozinho, já estava no outro rolê. Então, o fã, ele não consegue entender que o Raul, ele estava longe de todos e de todos. O Raul tinha ali uma meia dúzia de amigos. Eu era um desses, né, que estavam ali dando uma força. A empregada dele, a Dalva Borges da Silva. Então, cara, os fãs têm que entender isso. Não há culpados nessa história. Ninguém é culpado. Não adianta apontar o dedo para Kika, apontar o dedo para Vivi, apontar o dedo para Silvia e para outras pessoas que estavam ali naquele pequeno... Ele escolheu o que ele queria fazer com a vida dele. Um mês antes do meu pai falecer, eu vim visitar ele aqui em São Paulo. Eu tinha 8 aninhos, né? E eu lembro disso, você perguntou uma coisa que eu lembro, né? Como é que criança se liga com as coisas. A gente foi para uma padaria de manhã, eu, minha mãe e meu pai, andando de mãozinha dada. Quando a gente chegou na padaria, meu pai pediu um chopp. Porque minha mãe pediu para ele, ele gostava de tomar vodka com Fanta de laranja de manhã, para começar o dia. Minha mãe falou, a Vivi tá aqui, né, pega leve. E ele pediu um chopp. E eu vi ele bebendo e eu chorei. Eu lembro disso como se fosse hoje. E ele falou para mim, Vivi, minha filha, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu não gosto que você beba, papai. Olha. E você sabe o que ele falou para mim? Papai sabe o que tá fazendo. Então, ele escolheu isso para ele. E eu tenho aqui um trecho... Legal. Da minha mãe falando, né? Como sempre, eu me entregava completamente à carreira dele, enquanto o Raul parecia não dar a menor importância a qualquer coisa que não fosse a bebida. A cada internação, os diagnósticos se tornavam piores. Ele já tinha retirado parte do pâncreas, tinha diabetes, hipertensão, e com a continuidade do álcool, tudo era realmente muito preocupante. Mesmo assim, consegui convencê-lo a se internar numa clínica de reabilitação pela 3ª vez, mas era inútil, porque ele sempre quebrava as promessas de parar de beber. Então, tem o meu pai falando aqui, quando ele estava dentro da clínica, isso está sendo negativo para mim, eu não aguento as palestras, nem as psicoterapias. É tudo repetição de Reynolds, do Bezerra da Vila Serena, os inventários, as regras, eu estou traumatizado. Tomei uma decisão justa ao meu favor, estou ficando sufocado. Tenho a todas as noites, não estou assistindo nenhuma palestra, ou seja... Ele não aguentava ficar lá dentro. Não suportava mesmo. O único lugar que eu me lembro que o Raul se sentia muito bem era justamente na Tobias. Por isso que ele me levou para lá. Eu estava no serviço público. No serviço público, eu nunca mais iria voltar, né? E quando ele percebeu isso, conversou com a minha mãe, bota o menino na Tobias. Que na Tobias, cara, não tem isso que a Vivi acabou de ler aqui, entendeu? É outro processo. O pessoal, não sei se vocês conhecem a escola Waldorf. Trabalha com o método Rudolf Steiner. É musicoterapia, não tem injeção, por exemplo.